Bom dia a todos na eterna e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de voltar. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez neste sábado, dia 9 de agosto de 2025. O Senhor me induziu, entre aspas, né? Me admoestou para gravar esse vídeo, gravar essa mensagem. Na verdade, é uma leitura que nós vamos fazer aqui de duas cartas do Novo Testamento para responder essa pergunta que eu vou deixar, inclusive, como o título do vídeo, tá? Eu sou a Igreja de Cristo? Eu, irmão Amorim, sou a Igreja de Cristo? Meus irmãos, acontecem inúmeras situações na nossa vida, debaixo do céu, aflições, decepções, que realmente não são fáceis de administrar, não são fáceis de contornar, né? Por mais experiência que nós tenhamos, por mais entendimento da vida, pela palavra de Deus, inclusive, que nós tenhamos, mas não são fáceis de administrar. Eu reconheço, admito e concordo plenamente, né? Porém, meus irmãos, antes do porém, eu quero dar sequência, né, nessa questão. E em se tratando da igreja, do relacionamento eclesiástico, né? Também ocorrem decepções, frustrações, tristezas, né? Agonias, aflições, coisas difíceis de ser também digeridas e administradas. Isso é fato, é difícil, acontece em situações assim. Porém, aí agora entramos no porém, o nosso coração, que ele é enganoso e perverso, de acordo com a palavra do Senhor, ele nos induz a, a tomarmos decisões precipitadas e equivocadas por causa desse acontecimento ou desses acontecimentos, por causa das decepções, por causa das frustrações. E isso é um erro que nós cometemos, né? E por isso que eu já vou logo para os textos, né? Para nós respondermos essa pergunta: se eu, irmão Amorim, sou a Igreja de Cristo, né? Então, essas coisas que ocorrem, agora falando mais no aspecto eclesiástico da igreja, negativas, decepções, frustrações, enfim, não devem, não devem nos induzir ao erro gravíssimo, diga-se de passagem, da generalização. Por exemplo, se eu tive uma decepção em uma determinada igreja, uma determinada congregação, né? Aquela situação que aconteceu comigo, por mais difícil que ela seja de administrar e digerir e contornar, ela não deve de forma nenhuma me deixar entrar no campo da generalização, ou seja, aconteceu comigo determinada situação em uma igreja, e aí, por causa dessa situação que aconteceu, logo todas as igrejas
vão repetir aquela situação para comigo. Então, se eu deixar essa situação, esse engano, esse equívoco, esse erro adentrar no meu coração, que já é enganoso e perverso por si só, e isso subir para minha mente e ela cauterizar a minha mente nesse aspecto, eu vou olhar para todas as igrejas, todas as congregações com um olhar de generalização, né? E isso é um equívoco enorme. Por quê? Porque existem congregações, existem igrejas que não vão repetir aquele comportamento que nós encontramos em determinada igreja. São outras pessoas, outros irmãos, né? Esse é um ponto. Eu não posso permitir que aquela situação específica me induza à generalização. Outro ponto, esse eu enxergo como mais grave, é partir para o lado da milícia, de militar, né, contra as igrejas. E aí eu vou, a minha mente, que está machucada, que está frustrada, que está decepcionada, e eu me permitir que essa decepção e frustração elevasse acima da média saudável, porque é saudável você sentir tristeza por uma coisa que foi errado, decepção e tal, isso aí são sentimentos legítimos, né? Agora, quando eu deixo passar desse limite e esse limite passa e toma todo o meu ser, a minha mente, o meu pensamento, aí eu começo a enxergar todas as coisas com essa ótica, com essa cosmovisão, com esse óculos da generalização, e aí eu começo, como alguns estão fazendo, a militar contra todas as igrejas. Não, alguns chegam ao ponto da cauterização ser tão elevada que eles já militam abertamente. Outros militam mais na subliminaridade, né? E aí, irmãos, esse é um problema seríssimo. Por quê? Porque apesar dos erros que existem erros. A pergunta que fica é: em que lugar debaixo desse céu não existe erro? Na sua casa existe erro? Na casa que você levantou, construiu, existe erro? Estou falando de casa mesmo, de casa, construção. Agora estou falando de casa, ambiente, lar. No seu lar existe erro? Existe, não existe? Então, como é que... Agora eu vou perguntar para mim, meu amorim, na sua casa existe erro? Na casa, estrutura? Existe. Existe. Existe erro. No seu lar existe erro? Bom, até o momento eu convivo só com a minha esposa e minhas duas cachorrinhas, né? E que com os dois passarinhos que o meu sogro deu pra ela, que são de cativeiro, tá, irmão? Não são passarinhos que foram pegos na natureza pra prender, não. Cativeiro, tá? Específico pra essa finalidade. Então, existe? Existe, claro que existe. A pergunta é: como é que eu, sabendo que existe erro na minha casa e no meu lar, quero chegar num ambiente de igreja e não encontrar erro? Isso faz algum sentido? Faz sentido nenhum, né? E é uma utopia pensar
que eu vou chegar, eu saindo da minha casa, né, que tem erro, saindo do meu lar, que tem erro, não estou falando de coisa errada, tá, irmãos? Vamos separar. Erro é uma coisa que, infelizmente, todos nós cometemos. Em várias áreas. Erro na ação, na omissão, no falar, no deixar de falar o que deveria ser dito, enfim. Agora, como é que eu reconheço que na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, eu cometo erros e existem erros, e aí eu quero chegar numa igreja e falar e ter várias pessoas de várias origens diferentes, de várias histórias diferentes, vários passados diferentes, várias culturas diferentes, várias famílias diferentes. Aí eu quero chegar lá e não encontrar erro. Não, agora eu quero encontrar um lugar perfeito. Aonde que isso vai ter? Isso é erro. Agora, coisa errada é o quê? É uma engrenagem montada para o engano, que existe também. E acerca dessas situações, Jesus advertiu. Né? Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Os falsos mestres, os falsos profetas, né? Jesus está falando do contexto eclesiástico. Ele não está falando do mundo. No mundo nós somos lançados como ovelhas por meio de lobos, mas ele não está falando do mundo, ele está falando da parte religiosa, eclesiástica, de igrejas. Então eles são reconhecidos pelos frutos e não pelas folhas, né? Então, são pontos, irmãos, que nós devemos refletir nessa introdução. Se na minha casa, estrutura, cimento, bloco, planejamento, tal, tem erro, se no meu lar tem erro, como é que eu vou querer chegar num lugar diferente, onde eu não... onde eu coloquei a mão para construir, que é a casa e o lar, tem erro? Como é que eu quero chegar num lugar que eu não coloquei a mão para construir, nem para formar, nem nada, e encontrar tudo certo? E aí, tais pessoas, irmãos, começam a militar contra por causa das decepções, frustrações que tiveram. E que são compreensíveis. Só que essas frustrações passaram do limite e tomaram todo o ser delas. E de modo agora que elas dizem que está tudo errado, tudo errado. E ela agora, é assim que começa a seita, irmãos. A seita começa assim. Ó, tá tudo corrompido, tudo errado, agora nós vamos começar do zero, uma coisa totalmente correta. Né? Vem comigo que eu vou ensinar tudo que é correto, sem errar nada. É assim que começa a seita. Por isso que as seitas, todas as seitas têm uma pessoa, um personagem como característica, como persona, né? Só que, em se tratando da Igreja de Cristo, a única persona que deve ser proeminente é Jesus e o seu Espírito Santo. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado com essas coisas, cara. Muito cuidado para nós não cairmos no erro, no equívoco e na injustiça, que chega até ser injustiça, da generalização. E aí a gente começa a bloquear pessoas, por causa de nós começamos a bloquear pessoas para as pessoas não se achegarem às igrejas. Onde existem em vários lugares pessoas sérias, honestas, pastores sérios que trabalham de dia e vai para a igreja à noite. Você vê o sufoco deles, a disposição, o empenho. Trabalhar o dia todo e chegar, tomar uma ducha e ir lá abrir a congregação. Que é o caso do onde eu estou agora, por exemplo. O pastor trabalha
de porteiro, trabalha um dia, folga outro, sai do trabalha 12 horas por dia, das 7 da manhã às 7 da noite. O culto começa às 7h30. Aí ele pede pros irmãos lá abrir os presbíteros lá, e ele chega, vem voando para poder chegar lá e tal. Você vê o sacrifício que a pessoa faz por amor. Mas tem erro. Tem erro aqui, acolá. Só que eu também tenho erro. Esse é o problema. Eu, irmão Amorim, saio da minha casa que tem erro, saio do meu lar que tem erro, tomo um banho, aqui na minha casa que tem erro, no meu lar que tem erro, e vou pra lá. Aí eu que chego lá, eu quero achar tudo certo. Nenhum erro. Inclusive escriturístico. Porque ninguém tem a teologia perfeita. Não tô falando dos pilares. Os pilares, Jesus como Salvador, Espírito Santo como Consolador e Penhor da alma, a Trindade, apesar de a palavra Trindade não estar na Bíblia, mas ela é entendida mediante o contexto, né? São os pilares que não são negociáveis, mas coisas outras, pontuais, existem discordâncias. Entendeu? E tá tudo bem. O que eu não posso é desmerecer o outro por causa da minha interpretação, que eu julgo estar correta. Eu posso ter total convicção naquilo que não é da base da salvação, mas eu não preciso desmerecer o outro porque ele entende de outra maneira. Não. E tudo isso, irmãos, só é possível num ambiente de igreja, de reunião de pessoas. Ah, mas eu me reúno em casa. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero aqui nesse vídeo. Por causa dessas coisas que eu disse aí no começo do vídeo, frustrações, decepções e tal, eu comecei a enredar por esse lado aí, da generalização, e dizer que não era necessário eu fazer parte de igreja nenhuma. Até que chegou, mas isso batia dentro de mim que isso não era verdade. Isso não era assim que deveria ser feito. O Espírito Santo, todo momento batendo dentro de mim, batendo no bom sentido, tá? Até que chegou um dia que eu me rendi. Sabe por quê? Eu posso me reunir em casa? Posso. Problema nenhum. Só que essas reuniões em casa, elas são reuniões pontuais. Elas não servem como igreja, eclesia, do jeito que Jesus instituiu. Porque Jesus deu aqui. Agora vamos entrar nos textos. Efésios capítulo 4, ó irmãos. Olha o que está escrito. Eu falei muito sem ler texto, né? Mas vamos ler aqui. Rogo-vos, irmãos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com a qual foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essa expressão uns aos outros, irmãos, se repete em todo momento. Uns aos outros. Ai, meu amor, mas uns aos outros dá pra ser na minha casa. 5, 6 pessoas ali, a gente pode suportar uns aos outros. Vamos continuar. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora ele vai fazer uma comparação. Há um só corpo singular. Um só corpo e um só Espírito singular. Como também fosse chamados em uma só, singular também, esperança da vossa vocação. Um só Senhor singular, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons, plural, aos homens, no plural. Ora, isto ele subiu
que é, se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está falando de Jesus Cristo. E ele mesmo deu uns, plural, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres em outras traduções. Com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, que são os membros dessa igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, está dizendo aqui que Jesus, ele deu para formar o seu corpo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A pergunta que fica é, se eu me reunir aqui em casa, só na minha casa, quem serão os pastores, os presbíteros, os mestres, os evangelistas? Quem exercerá esses ministérios? Em Coríntios também ele vai falar sobre essas questões do culto, da liturgia, do culto, como deve funcionar a liturgia. Como é que todas essas coisas, sendo bem honestos e sinceros com nós mesmos, podem ser feitas aqui na sala da minha casa, com 4, 5 irmãos? É possível que isso vá adiante? Não vai. Agora, a partir do momento que esses 4, 5 irmãos fazem parte dessa estrutura que Jesus mesmo montou, onde existem pastores, mestres, evangelistas, doutores, profetas, apóstolos não, porque no caso os apóstolos aos quais se refere aqui são aqueles que começaram a igreja de Cristo e presenciaram Jesus ressurreto, né? Então, como é que isso pode acontecer? Não dá para acontecer, irmãos. Agora é válido em que circunstância? Esses 4, 5, 6 irmãos estão nas suas congregações. Fazem parte do corpo congregacional, onde são exercitados esses dons, esses ministérios. E aí, pontualmente, nós nos reunimos na casa de A, B, C ou D. Aí tá tudo bem. Entende? Foi isso que Jesus designou. E não montar grupos pequenos negligenciando todo o restante que congrega baseado nessas estruturas que Cristo deixou. Agora, outra situação que eu também, sendo honesto, acho válida é quando não há opção nenhuma. Você está num país difícil, onde não é permitido ter congregações, por algum motivo, e aí você se reúne em casas, aí eu concordo. E Jesus também entende esse aspecto. Agora, quando você tem opções, e você simplesmente fala, não, eu sou muito para fazer parte daquele grupo ali, eu acho que aquele grupo ali não entende nada, e aqueles pastores ali, aqueles caras ali que trabalham de dia em serviço, de noite abre a igreja lá e prega lá e lê, explica lá, eu não... É muito pequeno para mim esses lugares. Quando eu começo a entrar nessas, irmão, aí fica difícil. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Isso é um erro enorme. É um erro gravíssimo, meus irmãos. Porque indiretamente, eu estou dizendo assim, ó. Todas as igrejas, aqui na minha onde eu moro aqui, tem inúmeras igrejas. Todos os pastores, todas as irmãs que se unem, todos os irmãos, todos os idosos, todas as crianças que cantam lá, todos os adolescentes, todo mundo, eles não são à minha altura. Eu não preciso participar com eles porque eles não entendem nada. Eu entendo tudo.
Em última instância, meus irmãos, é isso que passa dentro do coração. Eu sou muito grande para participar daquela igreja. Quando na verdade a gente não chega em igreja nenhuma para ser alguém que chegou. A gente chega nas igrejas, em qualquer lugar, para ser mais um que chegou. A gente não chega nas igrejas para sermos alguém que chegou. A gente chega nas igrejas para sermos mais um que chegou. Entende? Essa é a diferença. Então, essa estrutura foi Jesus que montou, irmãos. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele mesmo deu uns, no plural, para apóstolos, e outros, plural, para profetas, e outros, no plural, para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, que é os membros, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Vamos continuar a leitura. Até que todos, inclusive os profetas, os evangelistas, os pastores, porque é uma via de mão dupla. O pastor, ele pastoreia, mas ele pastoreando, ele está sendo aperfeiçoado na vocação que Cristo deu a ele. O mestre, aquele que instrui, que ensina, né, que é habilidoso na palavra, ele ensinando, dentro desse contexto aqui, ele é edificado pelo ensino que ele faz, porque ele está sendo também aperfeiçoado. Ele também está aprendendo. Louvado seja o Senhor. Os evangelistas, toda essa estrutura ministerial, nessa via de mão dupla, porque Deus ele é a sabedoria. Isso aperfeiçoa. É uma via de mão dupla. É ferro que afia ferro. Ferro no ferro. É duro, todo mundo é duro. Ferro é duro. Né? Mas um no outro vai afiando um ao outro. E não individualizado. Um membro sem corpo não é nada. Esse dedo aqui, ó, sem a mão é só um dedo. Só que essa mão sem esse dedo continua sendo mão. Fazendo parte do corpo. Agora arranca esse dedo aqui, deixa ele em cima dessa mesa aqui pra você ver o que vai acontecer com ele. Vai apodrecer. O que adianta? Esse dedo, ele sai do corpo. Ele sai do corpo. Aí ele fica lá isolado. Aí ele encontra outro dedo lá na frente que também saiu do corpo. Aí ele encontra outra orelha lá que saiu do corpo. Aí junta esses dedos, essas orelhas que saíram do corpo, só que não estão ligados lá. Aí se junta querendo formar um corpo. Aí vai ficar 2 dedos, 3 orelhas, 2 nariz. Tudo sem estar ligado no corpo, porque quiseram se apartar do corpo. O que vai acontecer? Meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Eu não sei quem vai ver esse vídeo, não sei em que país que isso vai ser visto, porque o YouTube tem pessoas que veem em todos os lugares, né? Esse vídeo que eu gravo é poucas visualizações, 10, 15, 20. Tem uns aí que tem mais, mas não importa. Jesus sabe para quem são essas mensagens. Não sou eu que sei. Eu lanço o pão sobre as águas e depois de muito tempo encontro. Eu não fico preocupado. Mas a Bíblia diz, irmãos, é assim que Jesus instituiu o corpo dele. Não é do jeito que a gente quer. Ah, mas eu quero que seja assim. Bom, mas você não é o dono do corpo. Se você for humilde, você vai fazer parte do corpo. Você é um membro só. Você não é a igreja. Por isso que a pergunta do início do vídeo vai ser colocada aqui é: eu sou a igreja? Não, eu não sou a igreja. Igreja é o conjunto de pessoas. Eu só sou um. Como é que eu sou a igreja? Porque igreja e corpo é a mesma coisa. São nomenclaturas diferentes para a mesma instituição espiritual. Eu não sou igreja porque eu só sou um. Como é que eu sou a igreja? Eu sou membro da igreja.
Eu não sou o corpo de Cristo, porque eu sou um membro só. Como é que eu sou o corpo todo? Eu não sou o corpo todo. Eu sou um membro do corpo. E Cristo a cabeça. Aí, verso 13 fala, até que todos, inclusive os pastores, doutores, mestres, evangelistas que exercem o ministério, cheguemos à unidade da fé, não uma fé fragmentada, né? Ao meu bel prazer, à minha bela interpretação. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui só vai acontecer na glorificação. É um caminho, um processo, caminhando juntos com a igreja até chegarmos nesse momento da glorificação. Para que também, outro objetivo que Deus instituiu essas coisas, não sejamos mais meninos, inconstantes, porque a circunstância aconteceu ali, pronto, eu generalizo, tudo não presta. Ah, eu sofri uma decepção na igreja, agora eu vou lutar contra a igreja. Vou dizer que a igreja sou eu. Rapaz, moça, você não é igreja coisa nenhuma, você é membro. Se você tiver humildade para fazer parte do corpo, você é membro do corpo. Você não é a igreja. A igreja é um corpo. Você é um só. Não tem como, é com todo amor, não é com deboche que eu estou falando isso, irmão. Deus sabe que eu não estou brincando aqui, não. E eu estava indo nessa linha. O Espírito Santo chegou um momento que ele falou, e aí, vai continuar com isso? Vai continuar com essa prepotência? Com essa soberba, com essa arrogância? Vai militar contra o que eu instituí? E aí meu coração enganoso e perverso ainda querendo militar contra, mas Senhor, tem um monte de coisa errada, tem erro. Aí o Senhor pegou e falou isso aí pra mim. Aonde você mora, o lugar que você montou para morar, tanto estrutural como de lá, de ambiente, tem erro? Aí o Senhor, tem muitos erros. Então, não seja hipócrita. Se junte com pessoas que também erram. Louvado seja eu, diz o Senhor. Se junte lá. Você também erra. E muito. Tire essa soberba do seu coração. E eu, meus irmãos, admiti isso. Para todos os que eu falei coisas erradas, eu chamei e pedi perdão para todos eles. E estes sabem quem são. Por ter ensinado e falado coisas que era contra a instituição que Cristo instituiu. E aí é com cada um. A partir daí é com cada um. Mas a minha parte eu fiz. De me redimir, me retratar e pedir desculpa e perdão. Porque eu deixei o meu coração enganoso e perverso, a minha mente, que estava magoada e machucada com uma situação específica, me fazer com que eu generalizasse todas as coisas e começasse a olhar com os meus óculos. Até que o Espírito Santo chegou e tome, num bom sentido. Agora, endurecer o coração e vai de cada um. Não se permitir admoestar, vai de cada um. Não se permitir ser corrigido, vai de cada um. Porque o ser humano tem essa opção. De se permitir admoestar e de não se permitir admoestar. O ser humano tem essa liberdade. E tem pessoas que preferem não se permitir e vão até o fim. Louvado seja Deus. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, que só olha para a circunstância e para a generalização, levado em todo e por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Na internet está cheio, irmãos. Está cheio de pessoas falando. Você não precisa ser de igreja nenhuma, você é a igreja. Mentira! Mentira, meus filhos. Mentira. Eu sozinho não sou igreja coisa nenhuma. Porque eu sou um só, a igreja é um corpo. Isso não é possível nem matematicamente, muito menos espiritualmente.
Verso 15, antes, ao invés disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos no plural. É sempre plural, é sempre corpo, é sempre congregação. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que instituiu tudo isso, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Isso é possível em congregação, irmãos. Ele faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Verso 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam outros gentios na vaidade da sua mente. Tem muita mente vaidosa que diz, não, eu não vou para igreja nenhuma não, meu. Não vou para igreja nenhuma, porque eu sou eu sou muito para pisar ali, para entrar ali, para fazer parte ali. Nossa, ninguém entende como eu entendo, ninguém sabe como eu sei. Vaidade de mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. E aí ele fala outros assuntos aqui. 1 aos Coríntios. Tá ficando longo, irmãos, mas é assim mesmo. 1 aos Coríntios. Eu tinha separado aqui. Quatorze, 12. 1 Coríntios 12. Tá escrito assim, irmãos, ó. Vejam se isso aqui tem como se aplicar aqui na sala da minha casa com 4, 5 pessoas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, plural. Veja só, irmãos. Mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vê se isso tem como ser feito numa casa. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Plural. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação dessas línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo, dividindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, por isso que eu disse que eu não sou igreja, eu sou só membro desse corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, seja judeus, seja gregos, seja servo, seja livre, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui já acaba até a acepção dessa questão geográfica. Ah, o judeu é povo de Deus. O judeu não é povo de Deus, irmão. O judeu que faz parte desse corpo é povo de Deus. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quem faz parte desse corpo que foi batizado em um só Espírito? Seja judeu, seja grego, seja servo, seja livre, todos temos bebido de um Espírito.
Então aqui já cabe também esse negócio de achar que os judeus hoje são o povo de Deus. Deus só tem um povo. Deus não tem um povo que é a igreja e outro povo que são os judeus. Os judeus faz parte desse povo que é a igreja. Os que se convertem a Cristo, os que entram pela porta. Jesus, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, aquele quem quer que seja aquele que entrar por mim, vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagem. Terá liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou acelerando, irmãos, que já está dando 40 minutos, eu sei que muitos não têm a paciência. Enfim, né? Então, é isso. Verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro. Então, se estão falando para você na internet que você é a igreja, você está se deixando enganar. Porque a Bíblia diz que 1 Coríntios 12, 14, porque também o corpo, o singular corpo, não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo para cada um deles como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você, nem ainda a cabeça, não preciso de vocês, falar para os pés. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Louvado seja Deus. Eu piloto moto, irmãos, só um exemplo. Vai ficar longo mesmo, não importa, Deus sabe todas as coisas. Eu piloto moto, irmãos, e eu pensando nessas coisas aqui, ó, esse dedinho aqui, eu fiz o teste de eu pilotar a moto simulando que eu não utilizasse esse dedinho aqui, ó. Eu perco a estabilidade e o controle do guidão da moto em cerca de 70% a 80%. Se eu ficar acelerando e pilotando a moto simulando que eu não tenho esse dedinho aqui. Agora com esse dedinho aqui, ó, eu tenho total firmeza em toda a mão, em todo o braço direito, por causa desse dedinho aqui. Então, irmãos, não deixe, em nome de Jesus, que Satanás pegue a sua frustração, a sua decepção pontual e transforme isso em generalização e te afaste do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Se você se afastou por isso, tenha humildade de retroceder, de revisar a leitura, desliga a internet e vai ler o texto orando e pedindo ao Senhor, Senhor, é certo o que eu faço? Senhor, tá tudo perdido? Não tem mais ninguém, não tem mais lugar nenhum que presta, Jesus. Aí Deus vai falar para essa pessoa, como falou para mim. Separei para mim mais de 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. E essas pessoas você nem sabe que existe. Você acha que só você restou. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 27, para nós encerrarmos. Ora, vós, plural, pé, mão, dedo, olho, vocês são membros, você não é a igreja nem o corpo, tá? Vocês são membros. Vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Paulo está reforçando o que disse lá em Efésios, que nós acabamos de ler. Ele colocou na igreja, no corpo, que é distribuído em congregações, em reuniões, para exercício dos ministérios e dos dons, como nós lemos aqui. Nós sabemos que é assim que funciona. Não dá para militar contra isso, irmãos. Ele pôs, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois doutores, depois milagres, dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ele colocou.
Como é que eu vou lutar contra o que Jesus instituiu? Como é que você vai lutar contra o que Jesus instituiu, irmãos? Por causa de frustração e decepção, que são compreensíveis, porém elas não podem passar do limite e tomar todo o nosso corpo, toda a nossa mente, de modo que nós agora lutemos contra todo o restante por causa da nossa situação pontual, local. E coloquemos obstáculo para pessoas que estão chegando não participar disso aqui. Meus irmãos, isso é sério. Muito sério, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.